Todos conhecem o advogado, todos conhecem o jornalista, o professor, o teatrólogo Luiz Eduardo Oliva. Poucos conhecem o poeta Luiz Eduardo Oliva. Este é um vídeo de memórias sobre poesia. Que tal conhecer um pouco da poesia de Luiz Eduardo Oliva? É o que vamos fazer a partir de agora. Então, por exemplo, quando eu me deparei há um tempo com as fotografias de Valdemar Lima, que foi parceiro de Glauber Rocha, o grande parceiro. Valdemar é o cara que introduz a luminosidade, o jogo de câmera que encantou Scorsese, Martin Scorsese, né? E deu a Glauber Rocha o patamar de ser considerado um dos maiores cineastas da humanidade. E se ele teve em Glauber Rocha o seu primeiro e mais importante parceiro, o último parceiro dele fui eu. Então, para mim, é uma honra ter sido parceiro. O livro Pós-Morte, começado com ele vivo, de Valdemar Lima, O Centenário de Aracaju, é o livro que eu não sei se eu já lhe passei, né? É o livro que já lhe dei um exemplar, não? Não, então. E aí, com fotografias maravilhosas, como essa daqui, sabe, é porque não está dando para ver direito. Fotografias maravilhosas, é porque o livro eu não estou encontrando. E eu senti, por exemplo, que nele está o poeta. Por exemplo, quando eu peguei a fotografia do Centenário de Aracaju, que é a fotografia que era da capa, sabe? Em que é a catedral, né? Porque a catedral com a faixa escrita Centenário de Aracaju, eu fiquei horas na madrugada para fazer a poesia. E quando eu fui, me veio a ideia do conquistador, dos grandes conquistadores, Cristóvão de Barros, Gaspar de Lemos, Garcia Dávila. E a palavra para o poeta chega diferente, conquistador. E quando eu comecei a olhar os topônimos indígenas, Aracaju, Sergipe, Japaratuba, Itapuranga, Aribé, Siriri, e todos esses nomes, eu fico vendo como houve uma devastação dos índios. Então, esses conquistadores que são tão laureados, esses portugueses só trouxeram a dor para essa região aqui. Sabe, eu tinha sido secretário de Direitos Humanos. E aí, eu li na época para fazer isso, eu fui atrás do livro Mensagem, de Fernando Pessoa, que ele ficou em segundo lugar, que era A Honra de Portugal. Eles, A Honra de Portugal. É o livro que é o outro símbolo, como é Os Lusíadas de Camões. E aí eu fiz uma poesia que eu digo, que é o rei a se reservou, porque Sergipe é o rei. E eu digo a poesia da réstia, que é a história, símbolos, lembranças, iconografia, de uma centenária cidade, restou a faixa na fotografia. De uma capital de Siriri, com C, que é o rei a se reservou, de Lemos, Dávila, Cristóvão de Barros, heráldicos senhores conquistando a dor. Da glória lusitana para além da pobrana, as armas e brasões assinalados, que é Barões Lais. De que tudo era a honra imortal. Dos mares nunca dantes navegados, os laços que o castigam é Portugal. E aos homens bravios e gentis, já não lhes dizem nada. Baipeba, Surubi, Aperipê, Sergi, de longevas nações, porque dizimadas, Canidés, Chocós, Aratus, Tupis, Guaranis. Então, eu comecei a entender que eu não era aquele poeta tão pequeno como eu achava que era. E esse livro é um livro todo dedicado a Valdemar Lima. Nestor Amazonas, quando você falou de Valdemar Lima 9 vezes. Aí eu disse, mas o livro é homenagem a Valdemar Lima. As fotografias dele, os primeiros poemas ele ainda viu. Por exemplo, a primeira poesia logo, que eu chamo de
Uma Paixão Suburbana, Amor Cidadão, que é uma foto belíssima da rua com a Casa da Aurora, o preto e branco, 1955. Eu digo, um instante preto e branco que faz do cinza a poesia e obturador. Você que é fotógrafo sabe que a importância do obturador, né? Oblíquos são os tons na câmara do observador. Teria sido uma Kodak, uma Leica, uma Rolleiflex, teria sido um instante, teria sido inspiração. O fotógrafo persegue a imagem, briga com a luz. Sua câmara é armadilha de corvo, que é armadilha de pegar caranguejo. Um fotógrafo, uma paixão, antivisão do cinema novo. Porque o Valdemar Lima estava aqui antes do cinema novo, pô. Tem que dizer, uma ideia na mente e uma câmera na mão. Frase de Glauber Rocha, né? Paixão suburbana, amor cidadão, uma cidade centenária, Deus e o diabo no sol de Aracaju, um dragão santo guerreiro, um obturador e a luz que anima, máquinas e tons capturando uma rima, uma foto, um poema, um certo Valdemar Lima. Então, essas poesias foram feitas, por exemplo, quando eu cheguei na frente do palácio, no Palácio Olímpio Campos, né, que é o palácio lá, que tinha uma foto belíssima dele, apontando o relógio quase meio-dia, eu aí me lembrei do palácio que era a moradia. Aí, em 1955, foi Arnaldo Garcês. Depois de Arnaldo Garcês, morou ali Leandro Maciel, depois morou Luiz Garcia, morou Seixas Dória, morou Lourival Batista, Paulo Barreto de Menezes, Augusto Franco, José Hollenberg Leite, que voltou a morar, João Alves, Antônio Carlos Valadares, que mexeu ali até nos sanitários que fez, e Albano não quis entrar. E João Alves chegou e disse, eu vou perder essa eleição para um menino, quando Deda se candidatou, né? E aí eu fiquei parado, como é que eu vou fazer essa poesia? E aí eu me lembrei que havia uns nomes ali dentro que contrastavam a beleza que é o palácio com, por exemplo, uma foto que tem aqui da Rua de Bahia, que só tem choupanas. Então, eu aí olhei e resolvi dizer nomes comuns no palácio, a moradia. Por quê? Porque eram nomes comuns. Celso de Carvalho é Celso, ao Paulo Barreto Menezes, Augusto, João, José, Antônio, nome dos governadores. Aí eu fiz essa poesia, que até já tem que entregar lá, que vai ficar até numa sala lá do palácio, que diz assim, eis o palácio em um instante ao meio-dia, donde havia uma província de outrora, donde ali se governava toda hora, posto que fosse o Arnaldo de 1955, que era o ano do centenário, né? Da moradia, o contraste de Chopin. E a vida se fazia republicana. Na sucessão dos anos, um dia foi Leandro, outro foi Luiz. Depois, os tempos da rebeldia. Outro dia foi Seixas, deposto, a contragosto da fugaz democracia. E assim, de Celso Simondiense, foi também um dia de Lourival, da Bahia. Nomes comuns no palácio, a moradia. Paulo, Augusto, José, João e Antônio, que não quis te fazer residência, Albano. E um dia, já não mais o palácio, do centenário jubileu, o menino Marcelo te encontrou de portas fechadas, te abriu e te fez museu. Então, eram as poesias que eu vim, depois, assim, que as poesias já da maturidade, que eu vim fazendo, que publicando, né? Agora, se por um lado eu fiz aquilo tudo com os portugueses, eu também livro a alma portuguesa, em homenagem até ao meu amigo Luiz Antônio Barreto, que tem aquele colóquio Antero de Quental, né, com Tobias Barreto, e eu fiz uma poesia que se eu dou um pau nos conquistadores que conquistam a dor, eu elevo a cultura lusitana que tanto nos ajudou. E eu digo, singrando os mares de cá. E é uma foto que tem exatamente um saveiro aqui no cais, aparecendo toda a rua da frente, e eu digo, num cais, um desafio de saveiros que navegam para o outro lado do rio. É a ilha de Santa Luzia que o oceano desafia o outro lado de lá. O Atlântico de águas bravias propõe para o além-mar, onde a alma lusitana, de Pessoa, Antero, Camões, partiu a nau capitânia de assinalados barões, singrando os mares de cá. Na sutileza da câmara,
Da luz meio-dia pino, o olhar de astuto menino, a foto de Valdemar.